Quem está curioso com as outras perguntas? May the Lord bless you, and I believe that's going to Que be Deus same te use passage from last week. poderosamente. Amém, irmãos? Amen, church. Glória a Deus. Glory to God. Quantos estão felizes? How many of us are happy? Mas quantos estão mais felizes ainda? Glória a Deus, amém? How many are much more happier? Amen. Meus irmãos, rapidinho aqui. A gente precisa de quantas cadeiras? 4? Tem alguns irmãos que... Então, 4 cadeiras. A gente precisa de 2 cadeiras. É porque são 4 cadeiras lá de cima das crianças, elas estão em pé. As cadeiras desceram. Então, porque 2 pessoas na cadeira preta, que é mais fácil de levar. Vem aqui para frente. Vem aqui, tem lugares aqui. Amém. Amen. We just need chairs for the kids up there. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém? Amen, church. Quero dar as boas-vindas também, Maurício, Daiane. I want to give very warm welcome to Mauricio and Diane. Eles estavam lá no Brasil, They were in passou Brazil. um tempo ali, They spent some time in there. estão de volta aqui. And now they're back in here. Em nome de Jesus, vai ficar mais tempo aqui, And né? in Jesus' name, they're going to stay longer. Amém, irmãos? Amen, church. Glória a Deus. Quantos tiveram uma virada de ano boa, agradável na presença de Deus? Amen. How Deus- many of us had a great crossover in Jesus' name? Deus tem grandes coisas para fazer em nosso meio. Amém? God has great things to do in our midst. Quantos aqui estavam na virada do ano aqui na igreja? Amém. How many were in Nós- church in crossover service for New Year's? Amen. O tema da mensagem era 3 perguntas para 2025. The theme from last week, from this week, for New Year's was 3 questions for 2025. E pelo tempo, né, nós não conseguimos explorar as 3 perguntas. And due to the time, we were not able to explore the 3 questions, E nós falamos somente uma. and we only said 1. Mas eu quero recapitular rapidinho, em breves palavras, sobre a primeira pergunta. But now, quickly recap about the first question that we had last week. Porque quando a gente entra no ano novo, a gente faz resoluções. Because whenever we step into a new year, we make new goals and plans. Mas quando a gente entra no ano novo, é mais do que fazer resoluções. But whenever we step into the new year, it's more than just making new resolutions. Permitir que Deus transforme quem nós somos. It is to give permission to God to transform us who we are. Então a primeira pergunta é: o que eu preciso abandonar e o que eu preciso adotar? And the first question is, what do I need to give up and what I need to adopt? Porque nós precisamos abandonar algumas coisas. Because we need to give up some things. Nós precisamos abandonar o nosso velho hábito We need to give up our old ways, e nós precisamos imediatamente adquirir um novo. and we immediately have to acquire a new one. Mas isso é um processo que é um processo que é feito em etapas, não é feito assim de um dia para o outro. But that process made by steps, not just overnight. Isso é uma transformação que Cristo vai fazendo em nossas vidas. And that is a transformation that the Lord is going to do in our lives. Então nós temos que tirar algo velho So we need to get rid of something old e substituí-lo pelo novo. in exchange for the new. E nós não podemos deixar um espaço aí. Eu tenho que tirar o velho e substituir pelo novo. And we can't leave a gap in there. We need to get rid of the old and come in with the new. E nós falamos também que nesse processo de você tirar o velho e entrar com o novo, né, tem algumas armadilhas que o inimigo vai colocar. And we also spoke the process of getting rid of something old and then something new. The enemy can come with some Tricks, né? tricks in your life. Tricks, vamos falar assim. Ele vai colocar aqui sobre o perfeccionismo, a ideia de que uma decisão basta. He's going to come with ideas of perfectionism. Is that Ela word? vai se sentir-se perfeita, né? They're going to feel perfect Porque ela é uma nova pessoa, ela vai sentir-se perfeita. because they're a new person, so they're going to start feeling perfect. Ela vai achar que essa decisão de trocar o velho para o novo é só uma vez que ela tem que fazer e pronto. They're also going to think that this decision of changing the old into the new is only one-time decision. É uma decisão que ela vai fazer na virada do ano e lá no final e pronto. It's only going to make in the New Year's resolution, then the next year, and that.
E também ele vai trazer um desconforto inicial de viver o novo. And it's also going to bring a lot of discomfort for the new. Então a primeira pergunta é o que eu preciso vestir. And the next question is, what do I need to wear? E a segunda pergunta é aonde estão as portas fechadas e onde estão as portas abertas. And the question is, where are the closed doors and where are the open doors? Amém? Amen. Glória a Deus, sumiu ali. Eu falei, o que é isso aqui? Amém? Aonde estão as portas fechadas e onde estão as portas abertas? Where are the closed doors and where are the open doors? Deus diz para nós que ele tem planos para nós. God tells us that He has plans for us. E a minha pergunta que eu faço é como Ele nos revela esses planos? And the question that I have is, how does He reveal those plans to us? Porque nós queremos que os planos de Deus, ele vem diretamente de cima para baixo, diretamente na nossa mente. Because we want the plans of God to come straight up from heaven into our head. Nós queremos que Deus faça um download imediatamente e manda essa informação direta para a nossa mente. We want God to give us a quick download and send it straight up into our minds. Nós queremos que Ele escreva no céu, né, uma grande visão e entrega para a gente. We want Him to give us big signs right on in the sky. Mas isso não acontece dessa maneira. But that doesn't happen like that. Os planos de Deus para a sua vida, eles não são entregues. The plans of the Lord for your life, they're not given. Eles são descobertos porque isso é um processo de fé. They're figured out because it's a process of faith. A Bíblia vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9. The Bible is going to say in 1 Corinthians chapter 16, Paulo 9. escreve o seguinte: porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas há muitos adversários. Amen. Uma porta aberta, meus irmãos, é o lugar onde Deus está trabalhando na sua vida. An open door is where God is working in your life. Uma porta aberta é onde Deus trabalha através da sua vida. Uma porta aberta é onde Deus trabalha através da sua vida. An open door is where God works in your life. Amen. E essa porta aberta, ela pode ser nas suas finanças, And that open door can be in your finances, pode ser na sua família, can be in your family, pode ser no seu crescimento espiritual, can be in your spiritual pode growth, ser no seu ministério, can be in your pode ser no seu ministry, relacionamento com Deus, or it can also be in pode your ser na sua relationship with God. intimidade com Deus. It can be in your relationship with Então, uma God. porta aberta So the open door é um lugar onde Deus está trabalhando. is a place where God is working. Agora, se a gente parar para observar essa passagem que nós lemos aqui em 1 Coríntios 16, 9. So if we analyze the passage we just read in 1 Corinthians, Paulo vai falar o seguinte, que existe uma porta e ela é ampla e ela é promissora. Paul is going to say that there is an open door and Promissora. promising. Mas há muitos adversários. But there are a lot of enemies. Havia uma porta aberta. There was an open door. Ela era promissora, ela era ampla, promissora. It was promising and open, Mas havia muitos problemas. but there was a lot of problems. Havia muitos adversários, muitos opositores. There were a lot of opposition and Então, enemies. não pense que os problemas significam que a porta não está aberta. So don't think that the problems doesn't mean that the door is Porque not na open. verdade, meus irmãos, uma porta aberta muitas vezes ela vem acompanhada de problemas, de adversários. But in reality, sometimes when the door is open, also comes a lot of problems and Mas opposition. Paulo diz que Deus está realizando uma grande obra, mesmo com os problemas. But Paul says that God is realizing a great work even with the problems. E há algo incrível sobre as portas que Deus abre. And there's something incredible whenever God opens the doors. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, Jesus disse: Eis que pus diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Amen.
I know your deeds. See, I have placed you before an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. Quando Deus disse que há uma porta aberta, meus irmãos, ninguém pode fechá-la. When God says there's an open door, nobody can close it. E eu sei, meus irmãos, que talvez muitos de nós estamos exaustos tentando bater em portas. And I know many times we're getting tired of knocking in doors. Talvez esse ano que passou, 2024, foi o ano que você ficou mais exausto tentando abrir as portas. Maybe 2024 was the year you got most tired of trying to open doors. Mas talvez não foi somente em 2024, foi 2023, 2022, 2021, 2020, 2000. Há anos que você está tentando bater em portas. Maybe it's not only 2024 but 2023 and also the previous years that you're trying to open doors E você está simplesmente desgastado por causa disso. and you're simply getting exhausted of Porque it. nós estamos tentando forçar portas a se abrirem. Because we're trying to force doors to be open. E essas portas, meus irmãos, talvez sejam boas, And these doors can be boas coisas, can be good things, mas que simplesmente não parece se abrir para Well- você. they cannot be open for you. Sabe, meus irmãos, eu quero que você faça desse ano I want to make out of this year um ano em que você não tente forçar as portas a se abrirem, a year that you're not going to try to force doors to be mas que open, você possa buscar as portas abertas por Deus para você. but you can go and look for the doors that God has already Porque opened quando for you. nós lemos então, porque quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Because whenever we read it, that whenever God opens a door, nobody Essa can é shut a it down. porta que você precisa na sua vida. This is the door that you need in your life. Então, meus irmãos, como eu posso encontrar as portas abertas de Deus? Como isso acontece? So when can I find the open doors of God, and how does this happen? Porque às vezes a gente olha e fala, olha, tem vezes, né, a gente tem a sensação de que as portas abrem para algumas pessoas e para outras não. But sometimes we have the sensation that doors open for other people, but not us. Paulo vai falar lá em Atos, capítulo 16, versículos 6 até o 10. Paul is going to say in Acts 16 from 6 to 10. A palavra de Deus fala o seguinte: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Mitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim passaram pela Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão de um homem da Macedônia em pé, suplicando-lhe: venha a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve a visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho a eles. Eu quero que você perceba aqui duas coisas que Paulo fez aqui. I want you to understand two things that Paul did in here. Ele continuou confiando He kept believing and trusting, e ele continuou se movendo. and he kept on moving. Ele continuou confiando que Deus tinha uma porta aberta em sua He vida. kept trusting that the Lord had an open door upon his life. Em nossas vidas, meus irmãos, às vezes levamos portas fechadas, né, para um lado pessoal. Sometimes we take closed doors into a personal way. Nós vemos uma porta fechada e pensamos logo de imediatamente, olha, acabou para mim. Whenever we see a closed door, we immediately think, oh, it's over for me. Essa porta fechada quer dizer que Deus não quer nada para mim. This closed door means that God has nothing for me. Quando nós lemos, então, nós vamos ver que Paulo tentou entrar na Ásia, mas a porta estava fechada. Whenever we see that Paul tried to get into Asia, but the door was open. Paulo The door was poderia closed. ter pensado o seguinte, olha, meus irmãos, é isso, Deus não quer que eu faça essa jornada missionária. Paul could have thought that God said, so it's this. God doesn't want me to do this missionary journey anymore. Porque a palavra que nós lemos foi que o Espírito de Deus impediu Paulo de entrar na Ásia. Because the word we read is that God had
stopped Paul from getting to Asia. Então Paulo poderia ter pensado o seguinte, olha, é o fim, então eu vou voltar para casa. So Paul could have thought, no, it's over, so I'm turning back to my Deus house. não tem mais um propósito na minha vida. He could have thought that God didn't have a purpose in his life anymore. Mais uma vez, meus irmãos, ele viu apenas isso, But once again, he only saw como a that, porta fechada, the closed door. e começou a procurar a porta aberta. And he started looking for an open door. Sabe, meus irmãos, então quando nós olhamos as nossas vidas, então nós dizemos a mesma coisa. So whenever we look into our lives, we say the same things. Esse negócio não deu certo. Oh, this didn't work out. Deus acabou comigo. God is finished Não há to me. portas abertas na minha vida. There are no open doors in my Sabe, meus life. irmãos, isso não significa que Deus não tem planos para você. This doesn't mean that God doesn't have plans for you. Se nós olharmos o texto, nós vamos ver que realmente que o Espírito Santo de Deus impediu dele pregar na província da Ásia. Whenever we look into the text, we see the Holy Spirit stopped him from preaching the word in province. O que há de errado, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus impedir ele de pregar na Ásia. And what was wrong is that the Holy Spirit was stopping him from Porque preaching in porque o Asia. Espírito Santo não deixou ele fazer isso, porque ele estava pregando a palavra. Why didn't the Holy Spirit let him do it? E a resposta, meus irmãos, é que nós temos é o seguinte: And the answer that we have is Deus tinha planos para ele. God had plans for him. E há coisas, meus irmãos, que eu quero fazer na minha vida. And there are things I want to do in my E life você quer fazer na sua vida o tempo todo. and that you want to do in your life E a all the time. porta está fechada. And the door is closed. E as coisas não andam para você. And the things don't As work coisas for you. parecem que não andam para a This gente. stuff feels like E a it's gente not então going fala o forward. seguinte: olha, essa porta está fechada. So we look and say this door is closed. Nós podemos olhar para trás, para as nossas vidas, meus irmãos, e nós vemos que existem muitas razões, às vezes, das portas estar fechadas. Sometimes we can look back into our lives and see why there are closed doors. E às vezes nós ficamos pensando nisso e nos prejudicando se nós pensarmos dessa maneira e falando o seguinte: olha, por que essa porta de emprego não abriu para mim? And sometimes we can look and then see why didn't this job opportunity didn't open up for me? Por que essa promoção não deu certo? Why didn't this promotion work out for me? Por que aquela pessoa que eu gostava tanto não deu certo um casamento? Why that person that I was with didn't work out with me, maybe a future? Porque esse ministério que parecia que ia dar certo para mim não deu certo. Why whenever I thought that ministry was going to work for me, but it didn't? Se nós pararmos para pensar então, meus irmãos, sobre a nossa vida, quantas portas fechadas realmente foram fechadas em nossas vidas. Whenever we look back into our lives and analyze how many closed doors work. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Às vezes, se eu tivesse passado por essa porta que estava fechada, Maybe if we went through that door that was closed, eu teria me machucado. I could have hurt myself. Parecia que era uma coisa boa, mas poderia ter se machucado, ter me tornado orgulhoso, talvez até desviado da presença de Deus. Maybe whenever we went through that door that we think it's good, it could have turned us into greedy and maybe even taken us away from the presence of the Lord. Quantas portas fechadas aconteceram na sua vida? How many closed doors have you had in your life? Eu fiquei pensando esses dias, meus irmãos, sobre justamente isso. Quantos livramentos Deus me deu na minha vida? I was thinking a few days ago how many Quantas ways that God has freed me. portas realmente estavam fechadas que no final foram com um propósito maior para Deus na minha vida. Whenever we are thinking that closed. E se eu tivesse passado realmente por essa porta, meus irmãos? Sometimes whenever we go into that door and we think it's good, but it's not, and God has other plans for us. Então, às vezes, se eu tivesse passado por aquela porta, And maybe if we went through that door, eu não poderia ter passado pela porta onde Deus realmente I could queria have que eu now went to estivesse. the door that God actually wanted for me to E go foi through. exatamente isso que Deus fez com Paulo na Ásia. And it was exactly what God did to Paul in A Asia. Ásia fazia parte do propósito de Deus. Asia was a part was the Mas purpose of não God. era aquele momento para Paulo estar lá. But it was not the moment for Paul to be there. Era um momento para Paulo ir para outra cidade. It
It was the moment for Paul to go to another city. A Ásia podia esperar. Asia could have waited. Então sabe de uma coisa, meus irmãos? So you know something? O não de Deus em nossas vidas The no of God in our lives, não é uma rejeição, it's not a é rejection. redirecionamento para vivermos o melhor de Deus em nossas vidas. The no of God is actually a redirection for us to live the best of God in our lives. Mas eu preciso dizer, isso não acontece a maioria das vezes em nossas vidas. But we need to say that this sometimes doesn't happen in the majority of our lives. Porque na maioria das vezes eu não sei porque Deus fechou a porta, Because most of the time we don't know why God has closed the door. mas o nosso Deus sabe. But our God knows. Então ele não precisa lhe dizer o porquê. So he doesn't need to tell you why. O que ele precisa é lhe mostrar é a porta aberta. He only needs to show you the open door. Então se você procura pela porta aberta, So if you look for the open door, você continua confiando. you keep on trusting. Eu quero que você perceba que foram necessárias portas fechadas I want you to notice that it was necessary to para close doors levá-los a portas abertas. to bring you to open doors. Então neste momento, meus irmãos, nesse ano, So in this moment, in this year, vamos fazer disso, reconhecer as maravilhas das portas fechadas em nossas vidas. let's make notice of this year on how to Porque através recognize das the portas greatness of closed fechadas, doors. Because through closed doors, nós chegamos às portas abertas. we can see the open doors. Então a primeira coisa que Paulo fez aqui, ele confiou. So the first thing that Paul did here was trust. E nós podemos aprender agora a segunda coisa que Paulo fez. And now we can learn the second thing that Paul did. Ele continuou confiando. He kept on trusting, E ele continuou se movendo. and he also kept moving forward. Havia uma porta fechada que era a Ásia para ele. There was a closed door that was for him, that was Ele Asia, viu que essa porta, essa cidade estava fechada. and he saw that the door kept on E ele closed. continuou então se movendo em cidade em And cidade. he kept moving to cities and cities. Essa cidade estava fechada. The city was closed. Ele vai para outra He cidade, goes está to fechada. another city, it's closed. Então nós vamos ver que Paulo está se movendo, So we see that Paul is moving forward, direcionando para onde Deus quer que ele estivesse indo. directing himself where E God agora wants him to ele be. chega em Troade. And now he arrives in Troy. Agora eu quero que você veja bem. And I want you to see Troade clearly. não era a porta aberta que Deus tinha dado para ele. Troy was not the open door that God has given him. Troade era o lugar onde ele teve a visão da Macedônia. It was the place where he had the vision of Macedonia. Troade era a cidade onde ele estaria, onde ele iria, né? Onde ele viu onde ele estaria a porta aberta. Troy was the place that he was going to be to see the place of the open door. Troade era o lugar onde Deus iria mostrar onde a porta iria estar aberta. It was the place where God was going to show him where the open door was. E nós queremos que realmente que aconteça isso em nossas vidas. And we really want to for Nós us to know queremos that in ir our lives. diretamente da porta fechada We want to go directly into the closed para a door, porta aberta, to the open door, com o menor tempo possível entre elas. with it the less time between them possible. Essas portas, meus irmãos, elas puderam estar próximas uma da outra. These doors could have been close to one another. Isso seria maravilhoso para a gente. That would have been great for us. Mas não é dessa maneira que funciona. But it's not that way that works out. Porque quase sempre Because mostly há uma Troade no meio. there is a Troy É in um the middle lugar of de it. espera no There meio. is a waiting E place in talvez the midst você of it. está vivendo, você está em Troade nesse momento. So where you're living Esperando in is a por waiting uma place. porta aberta de Deus. Waiting for an open door of God. Talvez você está esperando, né? Que está trabalhando nessa empresa chamada Troade. Maybe you're working in this company called Você Troy. está firmado nessa cidade de Troade. You're firmly standing in this Você city. parece que está num beco sem saída. It looks like you're in a Mas place eu quero without dizer para no você exit. que não é um beco de sem saída But I para want to você. tell you that it's not Você está easy. no lugar onde Deus vai mostrar para você You're in a place that God's aonde going to show a you porta aberta está em where sua the, vida. where the open door is in your life. E é isso, exatamente isso que acontece em nossas vidas quando a gente continua se movendo. And exactly like that, whenever we keep it happens whenever we keep moving forward. Então, nesse ano, uma das perguntas que temos que fazer: So in this year, the questions we have to ask ourselves: Deus, aonde estão as portas fechadas? God, where are the closed doors, E aonde estão as portas abertas? and where are the open doors? Portas fechadas Closed doors, não são o fim do caminho, they are not the end of mas the way, oportunidades but they are para opportunities confiar no plano perfeito
perfeito de Deus. to trust the perfect plan E of God, crescer and to grow enquanto Ele prepara algo maior para mim e para você. while He prepares something greater for me and you. Então glorifica a Deus So glorify God pelas portas fechadas. for the closed doors, Porque através das portas fechadas, because through the closed doors, portas abertas virão em sua. open doors will come your way. Então a segunda pergunta é: onde estão as portas fechadas e as portas abertas? So the question is, where are the closed doors and the open doors? A terceira pergunta que nós podemos fazer: The third questions that we can make: o que parece importante what looks important e o que é verdadeiramente importante? and what is actually truthful important? Quando nós viramos de um ano para outro, nós costumamos fazer prioridades em nossas vidas. When we cross from one year to another, we make priorities in our lives. Nós costumamos ver o que é importante para nós. We normally look at it and see what is important to us. Nós costumamos ver realmente aquilo que é prioridade. Olha, esse ano isso vai ser prioridade na minha vida. We look and see what is priorities in our life and say, look, this will be a priority in my life. Mas sabe o que a Bíblia fala para nós? But you know what the Bible tells us? Que nós, seres humanos, That us human beings, nós prendemos ao que parece importante we get stuck into, we think what is important, e perdemos o que é verdadeiramente importante. and we miss what is actually truthful Nós important. concentramos mais naquilo que parece ser importante We focus on what it looks like important, e nós perdemos o que é verdadeiramente importante. and we para miss nós. what is actually important. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15. In Matthew 6:25-33, A Bíblia fala o seguinte: cuidado, fiquem de sobreaviso quando todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. then he said to them, watch out, be on your guard against all kinds of greedy. Life does not consist in abundance of possessions. Quando a gente vai olhar no Sermão da Montanha, When we look into the mountain sermon, Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 33. Matthew chapter 6, 25-33. A palavra de Deus fala o seguinte: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua vida, com o que comerão ou beberão, nem com o corpo com o que vestirão. Não é a vida mais importante que o alimento e o corpo mais importante que as roupas? Mas busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus Cristo está dizendo aqui, ó, o alimento ele parece importante, Jesus is saying here that the food can seem important, mas a vida but life, a vida que esse alimento sustenta é o que realmente importa. the life that it actually, A vida que parece importante, o alimento parece importante, mas é a vida que é mais importante. the food can seem that it's important, but the life, it is important than the food. As roupas, meus irmãos, parecem ser importantes, roupas de grife, né? The clothes can look important. Nós temos um menininho lá em casa, We have a little boy at home, e ele detesta roupa, meu and he irmão. hates clothes, Principalmente roupas novas. especially new clothes. A pastora chegou lá com a roupa da Nike lá, todo, nossa, que roupão massa, jaquetona massa. Pastor Livio got into the house with really nice clothes from Nike and also a coat. Só olhou e falou, não gosto disso, jogou no chão. He looked into it, he said, I don't like this, and threw on the floor. Então as roupas parecem importantes, So the clothes look like it's important, mas o corpo que Deus criou, but the body that God has o que given, você created, está vestindo é o que realmente importa. the body that you're actually wearing is much Ele more está dizendo, important. né, as coisas parecem importantes, Things look important, mas o plano de Deus para a sua vida, but the plans of God in o your life, reino de Deus aqui the importa. kingdom of God is what Então se matters. você fixar no que parece importante, So if you fixate on what is actually você vai important, perder realmente o que é importante. well, if you fix on what you think is important, you're gonna miss out on what is actually important. Se você prestar atenção na parte final do versículo, And if we pay attention to the last part of the verse, Jesus Cristo ele falou o seguinte: Jesus said the following: que
todas essas coisas that all the things lhes serão acrescentadas também. will be added as well. Nós olharmos, existe uma promessa aqui de Jesus. If we look, there's a promise of Jesus. Jesus, ele está dizendo o seguinte para você. Jesus is saying the following to Se you. você se concentrar no que é importante, If you concentrate on what is important, adivinha o que ele vai acontecer na sua vida? guess what happens gonna oh, Ele guess what happens colocará gonna, todas essas coisas He's gonna add all those things que parecem importantes também na that sua seem vida. like it's important. Então, meus irmãos, Deus tem uma maneira de fazer isso. So God has a way of doing this. Uma maneira poderosa de fazer isso power- em nossas vidas. A powerful way to make this in our lives. Então, no versículo fala o seguinte: busquem em primeiro lugar. So in the verse says, seek first, and I'll seek first. Se você quer começar um ano novo bem, If you want to start the year great, se você quer começar um ano novo realmente, if you want to start the new year, busque em primeiro lugar. seek first His kingdom. Agora, o que Deus coloca em primeiro lugar? But what God puts in first place? Talvez, se você está aqui pela primeira vez aqui na igreja, Maybe you're here for the first time. talvez você já vai ter uma noção mais ou menos do que nós iremos falar. Maybe you already have kind of a way of, you kind of have a thought of what you're going to say. E talvez também você que já está aqui há muito tempo na igreja, And maybe you're here longer. quando nós falamos o seguinte, o que Deus coloca em primeiro lugar, When we say what God puts first in the place, talvez você já tenha uma noção do que nós iremos falar. maybe you already have a notion of what we're going to say. Lá em Mateus capítulo 25, Like in Matthew chapter 25, 36 e 39, from 36 to o 39. mestre ele faz uma pergunta: qual é o maior mandamento da lei? Jesus Cristo respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: amarás o teu próximo como a ti mesmo. So the teacher asked them, what are the biggest mandaments of the lay? He said, to love the Lord with all your heart and all your soul and all of your understanding. This is the first and the biggest mandament. That's commandment. Sorry. And the second one is, it is alike. So you're going to love your neighbor as yourself. And you're also going to love God above all people. Então, amar a Deus é amar as pessoas. So love God is to love people. É isso que torna novo em nossas vidas. That's what makes new Você in our lives. ama a Deus e você ama as pessoas. You love God and you also love Isso é o que people. torna, né, cada dia novo. That's what makes everything Isso é o new. que torna novo. Ama a Deus e ama as pessoas. This is what makes new. Love people. Agora, love quando God and nós love people. voltamos naquela frase, buscar, So whenever we look back into the words of busque seek em first, primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. seek first His kingdom and His justice. A pergunta que nós temos que fazer aqui é: The questions that we have to o ask que você here. vai buscar esse ano? What are you going to be searching this O year? que você vai perseguir este ano? What are you going to go after this year? O que você vai, né, colocar como prioridade em sua vida? What are you going to put as priority O in que your nós life? iremos colocar em primeiro lugar em nossas vidas? What are we going to set as a priority Porque in our Jesus lives? Cristo está aqui fazendo um convite para mim e para você. Because Jesus is making an invite for A me and cada you. de nós vivermos uma vida To diferente. each one of you, us to live Ele in está that nos life. convidando a inverter as coisas. He's calling us to make everything different. Porque o que nós temos a tendência é buscar, perseguir, correr atrás do Because sucesso. sometimes we go after success. Correr atrás do sucesso. We go and run after the success. Nós queremos, né, conseguir um bom negócio na nossa família. Sometimes we want to go and look after a good Nós business for queremos our ter um families. sucesso em nossos negócios. We want to have success in Queremos our ter things. sucesso na vida We pessoal. want to have success in our E não que successful in our isso personal seja lives. errado, meus irmãos, não está errado. And there's nothing wrong with that. Mas talvez Jesus Cristo, e talvez não, Jesus Cristo, ele quer que a gente inverta isso. But Jesus wants us to change that. Ele quer que nós amamos mais a Ele. He wants us to love Him more. Ele quer que nós amamos as pessoas. He wants us to love the people. Sabe, talvez nós realmente projetamos a nossa vida de 2025 voltado mais para o sucesso financeiro. Sometimes we project our lives in 2025 more into the success of financially. Mais voltado, olha, esse ano vai ser o ano realmente que eu vou
é bombar nas minhas finanças. Whenever we look and we set our E eu quero que realmente que você tenha um ano abençoado e de sucesso. and we want you to have a blessed and successful year. Mas Jesus está nos dizendo para nós invertermos But Jesus is telling us to exchange that e nós começarmos a amar o próximo and for us to begin loving e the amar next one mais a Deus. and love more God. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 6. The Bible says in Galatians O 5:6, que vale é a fé que se expressa pelo amor. the only thing that counts is faith expressing itself through love. Esse é um versículo que você não pode colocar simplesmente na sua geladeira. This is not a verse that you can simply stick in your fridge, Porque o que vale é a fé que se expressa pelo amor. because the only thing that values is the faith expressions through Então, se love. você quer ser diferente em 2025, So if you want to be different in 2025, você tem que amar a Deus e amar o próximo. you have to love God and love the Porque next one. para 2025 ser diferente de 2024, So for 2025 to be different than eu tenho que 2024, ser diferente de 2025 do que eu fui em I had to be 2024. different from what I was in 2024 to in Para 2025. 2025 ser diferente de 2024 para você, For 2025 to be different for you, você tem que amar mais a Deus, you need to love more God amar mais as pessoas. and you also need to love more people. A pergunta aqui então é: The question is, o que você mais vai perseguir nesse ano? what are you going to go after more in this year? O que vai ser mais importante para você nesse ano? What is going to be more important to you? Se nós olharmos, meus irmãos, And if you look, um ano tem 12 meses, a year has 12 months, 52 semanas, 52 weeks, 365 dias, 365 days, 8.760 horas, 8,760 hours, 525 e 600 mil minutos, 5,025 and 60,000 31 minutes, milhões 536 mil segundos. 31.536.00 seconds. Nós temos todo esse tempo We have all this time para priorizarmos to prioritize this, as coisas de Deus. the things of God. Nós já passamos uma semana praticamente do ano. We basically went through 1 week of the year already. O que você mais colocou de importante? What have you set as a priority? Quais foram as prioridades que você deu para esse ano na sua vida? What are the priorities that you have set for yourself in this year? Aquilo que você está dando prioridade realmente é importante? What you're giving priority, is it actually important? É importante ou é verdadeiramente importante? Is it seem alike important or is it truthful important? Eu gostaria que você ficasse em pé então. I would like you to stand up then, please. Eu gostaria que você fizesse um compromisso com Deus nessa noite. And I would like you to make a compromise with God tonight. De você deixar os velhos hábitos e abraçar novos. For you to leave the old ways and open arms for the new ones. De procurar as portas abertas de Deus. To look for the open doors of God. De fazer as prioridades de Deus em suas vidas. To make the priorities of God in our life. Nós sabemos que não somos perfeitos. We know that we are not perfect. Sabemos que nós vamos ter lutas e adversidades. We know that we're going to have battles and adversities in our lives. Mas o meu compromisso com Deus é: But our compromise with God is, eu irei priorizar mais Deus. I will prioritize more God, Amar mais a Deus. love more God, E amar mais o meu próximo. and love more my neighbor. Eu gostaria que você fizesse então essa oração. I'd like you to make this prayer. Faça essa oração, Senhor meu Deus, esse ano. Father God, this year, Que o meu coração that my heart esteja focado mais nas coisas de Ti. may be fixating more things of you, God.
Porque quando nós vemos a palavra de Deus, Because when we sing the word of God, Ele vai falar quando nós realmente priorizamos isso. He's going to say whenever we prioritize these things, As outras coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. everything else will be added in our lives. Faça esse compromisso Make this compromise de buscar realmente mais a Deus. to seek more of God. Senhor, meu Deus eterno, Father God, nós te glorificamos, meu Deus, Jesus, we give you glory, Jesus. por tudo que o Senhor tem feito por nós. Everything you have done for us. Sabemos que esse ano será um ano de muitas lutas, We know that this year is going to be a year of a lot of battles, mas nós cremos também, meu Pai, que o Senhor vai estar conosco. but we also believe that you're going to be with us, God. Então, independentemente aonde nós estivermos, So it doesn't matter where we are como estivermos, and how we are o looking. Senhor estará conosco, God will be with us, porque cremos because we believe que o Senhor é maior, that you, Father, are porque the as greatest. portas que o Senhor abre, Because the doors that you open, ninguém pode fechá-las. no one can shut them. E nós glorificamos a Ti, Senhor, meu Pai, And we give you glory, por God, tudo isso. for Eu gostaria que everything. você fizesse esse momento uma oração de agradecimento a Deus. Agradeça a Deus, faça a declaração a Deus. I like this moment Abra to sua turn into boca e a comece a prayer of glorificar a Deus. gratitude to Fala, God. Senhor, So open your Deus, mouth and start glorifying obrigado the Lord. porque Tu és tudo na minha vida. Aleluia. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Aleluia. Oh, Senhor, meu Pai. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênção, Aleluia. Jesus. Que eu recebi do Senhor, que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês, faça isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, faça isso sempre que beberdes em memória de mim. Porque sempre que comer este pão e beber esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Papai querido, nós queremos, Senhor, meu Pai, neste momento, participarmos da ceia, Senhor, meu Pai, do Senhor, meu Pai. Conforme a Tua palavra fala, Senhor, meu Pai, quando nós participamos, Senhor, nós estamos, Senhor, meu Pai, anunciando, Senhor, meu Pai, a Tua morte, Senhor, meu Pai. Nós estamos anunciando, Senhor Deus, que Tu morreu, meu Pai, na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados, Senhor, meu Pai. E agora, meu Deus, nós temos livre acesso até Ti, Senhor, meu Pai. Pai querido, nossas dívidas foram perdoadas, os nossos pecados foram perdoados, e nós somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos que vão participar, os irmãos pegam o pão e o cálice, nós iremos participar todos juntos, amém? We're not going to take Holy Communion, but we're just going to take the bread and the grape juice. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava o amor do Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Pai abandonou, cessou seus respirar, em trevas
trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pode cantar para sempre, para sempre. Para Sempre exaltado és. Vamos, irmãos, levanta sua voz para os céus. Cante, cante. Cante a esse Deus, a esse Jesus que não está morto. Ele ressuscitou. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Amen. O que eu recebi do Senhor que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Amém? Os irmãos podem participar. In the same way, he took the bread and the wine and the supper and said, "This is the cup of the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it, and now take part in the bread." Aleluia. Glória a Deus, Senhor, meu Pai. Nós te Glória a Deus. glorificamos, Senhor, Pai. Glorify you, Jesus. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faço isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until he comes again. Os irmãos podem participar. You can take part now. Vamos, aleluia, cantamos, aleluia, cantamos, aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos, aleluia, cantamos, aleluia, cantamos, aleluia.
irmãos. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o nosso Glory Senhor. to God. Amém. Amen. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus tem grandes coisas para fazer em nosso meio esse ano. God has great things to do in your midst. Deus realmente vai fazer muitos sinais e maravilhas em nosso meio. God will do great wonders and signs in our midst. Amém? Quantos creem nisso? Amen. Amém. Deus vai nos levar em outro nível, meus irmãos. And God will step our Mas level. você precisa realmente But you really need to se entregar realmente para Cristo. surrender completely to God Permitir and to allow que Him Ele faça a mudança na sua vida. so He can do the change Amém. in your life. Amen. Feche seus olhos. Senhor, meu Pai, Close your nós eyes. oramos, Senhor Deus, por essa noite. Oramos por essa ceia, meu Deus. Senhor, meu Pai, te entregamos, Senhor, meu Pai, este culto, Senhor, meu Pai. Deus querido, meu Pai, nós rendemos graças e adoração a Ti, Deus, porque Tu és o Deus supremo das nossas vidas. Senhor Deus, nós oramos agora e pedimos, Senhor, nos leve em paz para casa, Senhor Deus. Nos guarda, meu Deus eterno, nos livra de todo mal. Abençoa a nossa semana, abençoa o nosso trabalho, abençoa na escola, Senhor Pai, das nossas crianças, abençoa a faculdade, aonde quer que a gente vá, Senhor Deus, que o Senhor vá conosco, meu Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.